escola do mundo, onde eu posso ensinar e aprender. A palavra da sabedoria é a nossa EBD. Deus é o nosso diretor, o Espírito Santo nosso professor. A Bíblia é a cartilha que ensina o caminho, a verdade e a vida. Deus é o nosso diretor, o Espírito Santo nosso professor. A Bíblia é a cartilha que ensina o caminho, a verdade e a vida. Bom dia, meus adolescentes. Estamos aqui mais um domingo, reunidos para aprender mais um pouco da Palavra de Deus, nossa revista Território Teen, Alerta Total. Se você não tem a revista, essa aqui é a revista, e saiba que você está perdendo, porque o tema que a gente está estudando sobre os profetas no Antigo Testamento é algo fantástico. São lições valiosas que estamos aprendendo juntos. Então, se você não tem a sua revista, entre em contato na igreja, com o Christian lá na secretaria, com algum de nós professores, a gente vai providenciar para você. Pedir para vocês fechem os olhos agora e juntos vamos orar. Papai amado, graças te damos por esse momento que estamos aqui, Senhor, reunidos para juntos aprender da tua palavra, Pai. Que eu, Ronaldo, seja apenas um instrumento da tua palavra, da tua vontade, ó Pai. Fale aos nossos corações, limpa-nos, perdoa os nossos pecados, ó Pai. Enche-nos com teu Espírito Santo. Em nome de Jesus é que oramos. Amém. Então vamos lá. Lição número 10. A ira e o remanescente. Profeta Sofonias. Primeiro, mente e coração. Né? Que é uma frase pra gente... Se tem uma frase que a gente tem que guardar dessa lição, é essa daqui. Concentra-te e examina-te. Está lá em Sofonias 2:1a, que é a primeira parte do versículo 1. Que a gente vai estar estudando todo o contexto onde essa frase é inserida. O texto base da nossa lição de hoje são... Na verdade, a gente vai estudar o livro todo de Sofonias. É um livro pequeno. Sugiro que vocês possam estar lendo o livro todo. A gente vai ler muito dele hoje. Porém, são 2 versículos base, que nós chamamos de instrução básica, que é o versículo 7 do capítulo 1 e o versículo 13 do capítulo 3. Porém, aconselho a todos vocês a lerem, aprender com o profeta Sofonias. A gente tem muito a aprender com ele. Então, se você está sem a Bíblia, acompanhe comigo, mas a gente vai usar bastante a Bíblia hoje. Então vamos lá. Sofonias 1:7. Cala-te diante do Senhor Deus, porque o dia do Senhor está perto, pois o Senhor preparou o sacrifício e santificou os seus convidados. Sofonias 3:13. Os restantes de Israel não cometerão iniquidade, nem proferirão mentira, e na sua boca não se achará língua enganosa, porque serão apacentados, deitar-se-ão, e não haverá quem os espante. Se vocês prestarem atenção, o título da nossa lição de hoje é A Ira e o Remanescente. No primeiro versículo que a gente leu, fala um pouquinho da ira, né, de Deus, de uma forma bem breve, né? A gente vai estar estudando de uma forma um pouco mais aprofundada, e sobre o remanescente, que são os restantes de Israel. Ok? Vamos entender um pouquinho do
do contexto onde esse texto foi tirado. Sofonias, ele emprega de uma forma muito habilidosa a teologia do dia do Senhor em sua pregação. A gente leu, né, Sofonias 2, que fala do dia do Senhor. Esse dia designa aquelas intervenções memoráveis de Deus no tempo para cumprir seu propósito de juízo contra os ímpios ou de bênçãos para o seu povo, né? Todos nós sabemos que irá ocorrer a segunda vinda de Jesus, né, para cumprir a promessa, para cumprir o seu propósito, que é conhecido como também o dia do juízo, onde o juízo será aplicado para o seu povo, né, para as pessoas que creram que Jesus Cristo é o único e suficiente Salvador, mas também para os ímpios. O Antigo Testamento mostra que houve vários dias do Senhor. Porém, todos esses eventos apontavam sempre para o final, que é a marca que marca a consumação do tempo, que é o quê? A segunda vinda de Jesus, né? O juízo sobre os pecadores e a completa salvação dos santos, que vai acontecer na segunda vinda de Cristo. E com essa finalidade, a mensagem de Sofonias, ela tem Cristo como referência máxima. Ela aponta para sempre para Jesus, sempre para Cristo, ok? O foco da mensagem é sobre o juízo e a salvação. A gente vai ver a ira e os remanescentes. Assim, a mensagem de Sofonias sobre o terror do Senhor, a gente vai estar vendo tudo o que aconteceu naquela época, abriu o caminho para um chamado ao arrependimento e para a revelação da misericórdia de Deus. Todos sabemos que nós somos pecadores, nós nascemos em pecado. E se fosse pela justiça de Deus, nós seríamos imediatamente consumidos. Mas a gente tem a misericórdia dele. E essas misericórdias se renovam todos os dias. E elas são a causa de não sermos consumidos, como diria o salmista. Então, deu para a gente ter uma noçãozinha, né, de como Sofonias, o que significava a mensagem de Sofonias. E nessa mensagem, Sofonias ainda antecipa algumas verdades que elas vão ser desenvolvidas e realizadas com o nascimento de Jesus Cristo lá no Novo Testamento. Lembrando que os profetas, eles profetizavam, eles anunciavam a pregação de Cristo, que é o profeta ideal. Isso está lá no capítulo 24 de Mateus. E em Sofonias, no versículo 11, capítulo 2, ele olha para um tempo em que os gentios adorarão o verdadeiro Deus. Um tempo que se tornou possível apenas por Cristo. Lá em Efésios 2, de 14 a 22, a gente vê isso. E esse tempo, ele começou na igreja lá no Novo Testamento. A gente sabe que a igreja teve o início, né, no Novo Testamento, assim que Jesus foi assunto aos céus e o Espírito Santo ficou conosco. A mensagem do juízo e a graça que Sofonias assegura que Deus está no controle do tempo, sempre, e defenderá sua honra na vitória final sobre o pecado e na salvação final do seu povo, né? Então, além dos conceitos da ira e dos remanescentes, a gente também tem muito evidente nessa lição o conceito de soberania de Deus. A gente vai estar estudando um pouco, que Deus é soberano. A gente vai ver o que é soberania. A gente entender um pouquinho o contexto, agora vamos ver o nosso ponto de partida.
Primeiro, vocês gostam de falar de pecado? Né? É gostoso você chegar na sua casa, no café da manhã, no almoço, com seus irmãos, com seus pais, falar do pecado? Ou com seus amigos, né? A gente sabe que falar de pecado deixa a maioria das pessoas constrangidas. E na escola? Você fala sobre o pecado com seus amigos? Você fala dos seus pecados ainda? De uma forma mais pessoal? Tenho toda certeza que a maioria das pessoas evita falar. Ninguém quer falar do pecado e muito menos dos seus pecados. E essa ação, ela só mostra uma coisa. Só mostra que Deus não tem sido levado a sério. Se você não leva o pecado a sério, você não leva Deus a sério. Em contrapartida, a ideia de um Deus bonzinho e que perdoa tudo e que não vai punir ninguém, ela é aceita e ela é amplamente divulgada, né? É muito fácil você pegar só uma parte da mensagem onde diz que Deus é misericordioso, que Deus te perdoa, mas não é só isso. Para você ter o perdão, você tem que ter o arrependimento profundo, algo que a gente estudou nas lições passadas, né? E a gente vai ver que o pecado traz as suas consequências. Deus te perdoa. Ele vai perdoar você do pecado. Porém, aquele pecado tem algumas consequências. Contudo, como eu estava falando, é um grande erro o pecado. E ele pode gerar consequências de uma forma catastróficas. Esse é o contexto dos nossos dias e foi o contexto dos dias de Sofonias. Então vamos lá. Primeiro, quem é Sofonias? Aonde Sofonias está? Vamos ver. Tem um gráfico aqui que a gente estudou bastante já nas nossas lições, né? A gente estudou sobre os reinos do sul, os reinos do norte, tem ali um posicionamento com data, se vocês verem aqui no cantinho os profetas, onde estão o sul. Quero que vocês prestem atenção em dois quadrinhos. Lá em cima, o título, e a gente vai ver Sofonias, ele está lá embaixo. Para facilitar, vou ampliar aqui para vocês. Então você tem ali Sofonias, ele é contemporâneo de Abacuque, e mais ou menos por volta ali do ano 640, ok? E ele profetizou no Reino do Sul, não apenas no Reino do Sul, não apenas para a tribo de Judá, ok? E a gente vai ver os reis também, qual que era o contexto de reinado na época de Sofonias. Continuando, quem que era Sofonias? Muito importante. Se vocês, eu acho que toda a Bíblia, acho não, tenho certeza, em toda a Bíblia, a única descrição que nós iremos encontrar sobre Sofonias, né, para a gente identificar ele, está no versículo 1 do capítulo 1. Então tá lá, a palavra do Senhor que veio a Sofonias. Então a gente já sabe que agora ele é filho de Cusi, que Cusi é filho de Gedalias, que Gedalias é filho de Amarias, que Amarias é filho de Ezequias. Nos dias de Josias, então o rei é o Josias, que é filho de Amon, rei de Judá. Ok? Então, Sofonias ele profetizou nos dias do rei Josias. E nesse versículo a gente tem uma pequena genealogia e a gente consegue identificar o pai de Sofonias chamava Cusi, o avô de Sofonias chamava Gedalias, o bisavô chamava Amarias e o tataravô chamava
Ezequias. Então, ele era tataraneto do rei Ezequias. Então, ele tinha um parentesco bem distante do rei Josias. Ok? O rei Josias, ele teve um reinado bom, ele foi um bom rei. Porém, contudo, o seu pai, o seu avô, eles foram terrivelmente maus. Então, aquela região passava por problemas, por muita maldade, né? Por conta dos reinados do seu pai e do seu avô. Porém, logo quando Josias entra, assume o trono, o que acontece? Pouca coisa acontece. Né? Nos seus primeiros anos de reinado, pouca coisa muda. Né? Mas, Ronaldo, você não falou para mim que Josias foi um bom rei? Sim, ele foi um bom rei. Porém, ele se tornou rei com apenas 8 anos. E diante desse cenário, Sofonias profetizou duramente contra Judá, e a gente vai ver que não só contra Judá, porém com as nações vizinhas. E o Senhor não permitiria que o seu povo escapasse ileso depois de tanta desobediência. A gente já viu, a gente já estudou, né, que o povo de Deus, ele foi reprimido, Deus já se irou muitas vezes. A gente viu a história do dilúvio, onde Deus queria acabar com a humanidade por conta do pecado. A gente viu também na época das cidades de Sodoma e Gomorra, que ele destruiu as cidades. Então, nosso Deus é um Deus justo. Tá? E o que estraga o nosso mundo, o que causa muita tristeza, o que nos distancia muito de Deus é o pecado. Então o pecado, ele toma forma, ele se alastra, ele está intrínseco em nós. Tanto como disse o salmista, fala que nós nascemos em pecado. Então, só para vocês entenderem, o pai e o avô de Josias eram muito maus. Porém, Josias toma posse, assume o trono com 8 anos. Até ele começar a ter as ações dele, essa maldade continuou um pouquinho. Tá? Então, por isso que no início do reinado não teve tanta mudança. Ok? Continuando. Se vocês pegarem, agora eu vou pedir para que vocês abram a Bíblia de vocês no livro de Sofonias, Sofonias 1, capítulo 1. Né? Se vocês derem uma folhada pelo livro de Sofonias, vocês vão ver que existem alguns títulos em negritos nos capítulos. Não só nos capítulos, mas às vezes um capítulo tem mais de um título. Ok? E eu queria ver com vocês. Então a gente tem as ameaças contra Judá e Jerusalém. O dia da ira do Senhor. Ameaça contra os filisteus. E na frente você tem os capítulos com seus respectivos versículos que tratam desse tema. Ameaças contra Moabe e Amon. Ameaças contra a Etiópia e a Síria. Ameaças contra Jerusalém. A gente está vendo que tudo é envolto de ameaças. Ameaças contra Judá, ameaças contra Jerusalém, a ira do Senhor contra os filisteus, Etiópia, Síria, Moabe e Amon. Porém, no último capítulo, o último título que está lá no capítulo 3, no finalzinho, a gente vê que o profeta ele aponta para uma esperança. Qual que é o título? A salvação da filha de Jerusalém. Capítulo 3, versículos de 8 a 20. Então, na verdade, como eu disse, é interessantíssimo
importante demais vocês lerem todo o livro de Sofonias. São 3 capítulos. Vocês vão ler super rápido. E tem muita coisa para a gente aprender. Continuando. Então, a gente tem uma noção de quem era Sofonias e aonde ele estava, né? E a gente teve ali um breve resumo em títulos do que Sofonias pregava. O dia do Senhor. A gente já falou bastante do dia do Senhor. Muitas vezes a gente canta e a gente fala que Deus é um rei soberano. Lembra que eu falei que um outro tema que a gente iria nos aprofundar é a soberania de Deus? Né? Mas você canta, você lê que Deus é soberano, mas você sabe o que realmente é soberania? Às vezes a gente não se dá conta disso. Soberania nada mais é do que o controle total. Tá? Controle total da sua vida, da minha vida. Deus reina em todo o universo, das coisas visíveis, das coisas invisíveis. A gente sabe que nem um fio de cabelo cai se ele não permitir. Um grão de areia, ele sabe quantos grãos de areia existem. O bater de asas de uma borboleta, tudo acontece debaixo da soberania de Deus. E ele decreta o que vai fazer, o que faz, como fazer, o que quer, e ele é soberano. Ele não precisa pedir autorização para ninguém, não precisa pedir conselho. Lembre-se, Deus é perfeito. Nós que não somos perfeitos por causa do pecado. Ele nos criou, a sua imagem e semelhança. Porém, na época de Adão, na época de Eva, o pecado entrou no mundo. E todo esse plano de Deus ele foi por água abaixo. Porém, a gente tem a salvação, a esperança. Com a segunda vinda de Cristo, tudo vai se cumprir. Isso fica evidente, né? A soberania de Deus fica evidente quando a gente vê Deus julgando o seu povo e as nações ao redor, né? Ele faz isso porque ele é o Senhor, tá? Não é uma mania de grandeza, muito pelo contrário, não é um delírio, nada. Ele é soberano e a gente está debaixo da soberania de Deus. Ok? Tanto que quando a gente ora a Deus, a gente tem que orar a Deus, a gente coloca perante Ele os nossos desejos, os nossos pedidos, mas a gente deve terminar as nossas orações se assim for da vontade de Deus. Porque se assim for da vontade de Deus, Ele vai colocar os desejos dele no seu coração e você vai acabar desejando que é o plano perfeito, que é o controle dele. E a gente pode ficar tranquilo que tudo que ele permite, que ele deixa acontecer, é por causa da soberania dele. Continuando, Sofonias tinha consciência de tudo isso daí, da soberania de Deus. E como ele tinha consciência da soberania de Deus, ele enfatiza a ira de Deus. Se vocês olharem nos versículos 2 do capítulo 2, e a gente vai ver também no versículo 8 do capítulo 3, esse termo indica a intensidade da ira de Deus, o furor da ira de Deus. Né? O furor, a intensidade. Vocês imaginem, por exemplo, um vulcão, quando ele entra em erupção, aquela lava derretida correndo vai consumindo tudo, né? E assim é a intensidade da ira de Deus. O fogo do meu zelo indica o motivo da ira divina. Por que Deus se ira? Por causa do seu zelo, por causa do seu cuidado.
A ira ou a fúria de Deus é como uma enchente que transborda, ou como exemplo que eu dei da lava, e com isso causa destruição, né? Porque ela é intensa. Versículos 15 e 18 do capítulo 1. E Sofonias profetizou as outras nações. Quais outras nações? Se vocês olharem o capítulo 2, ele não falou só a Judá, ele falou aos filisteus, Moabe, Amon, Etiópia, Assíria e muitos outros. O dia da ira de Deus não teria efeito apenas sobre Judá, sobre todos. Todas elas apontam para o julgamento final que virá quando o Senhor Jesus voltar em glória. A profecia de Sofonias também se destina a todos os povos de todos os tempos, inclusive hoje, que a gente está estudando. A gente vê que o pecado não foi tirado do mundo, o pecado ele está intrínseco em nós e a gente tem que tomar cuidado. A gente viu que o pecado tem consequência. Já deu para perceber que uma das consequências pode ser a ira de Deus. Você já pensou sobre isso? A gente falou um pouco sobre Sofonias, o dia do Senhor e o remanescente. O que seria o remanescente? O remanescente nada mais é do que aquele que restou, né? Um sinônimo. Apesar de toda a rebeldia de seu povo, Deus continua a ser o Deus Emanuel, o Deus conosco. Ele não nos abandona. Apesar do povo, por causa do pecado, se tornar rebelde, como a gente viu nos exemplos que eu citei, na época do dilúvio, na época da destruição de Sodoma, destruição de Gomorra, e agora, nessa época que a gente está vendo do profeta Sofonias, Deus continua conosco, porque Ele é fiel. E Ele fez uma aliança conosco, que a gente está estudando essa aliança, está estudando. A disciplina divina marca a presença ao lado do remanescente fiel e da sua criação. Então, temos que ser fiel a Deus, fiel à sua aliança, fiel aos seus ensinamentos. E essa disciplina vai estar ao nosso lado, porque nós seremos os remanescentes. Nós ficaremos, né? E fiel à sua criação, que é como eu falei, o plano original dele. Deus é o Rei soberano e ele age também com amor. Lembra que eu falei que eles pregam, já é muito fácil você divulgar que Deus é o Deus bonzinho, que é o Deus que perdoa, e realmente Ele perdoa, desde que você se arrependa de todo o seu coração. Aí nós temos a misericórdia dele. E esse amor, ele é destinado aos remanescentes. Se a gente lê alguns versículos de Sofonias, versículo 7 do capítulo 2, o litoral pertencerá aos restantes da casa de Judá, aqueles que restar. Nele apacentarão seus rebanhos, à tarde se deitarão nas casas de Asquelon, porque o Senhor, seu Deus, atentará para eles e lhes mudará a sorte. Então darei lábios puros aos povos, para que todos invoquem o nome do Senhor e o sirvam de comum acordo. A gente vai ver algumas características também. Tá? Os restantes de Israel não cometerão iniquidade, nem proferirão mentira, e na sua boca não se achará língua enganosa, porque serão apacentados. Deitar-se-ão e não haverá quem os espante. Serão pessoas
abençoadas, pessoas mansas, humildes, verdadeiras, dignas de confiança. Elas terão todas as suas necessidades supridas e elas repousarão sem medo. Né? Como diz o versículo, como Sofonias nos diz, serão apacentados pelo pastor, Jesus Cristo, deitar-se-ão e não haverá quem os espante. E eles repousarão, então, sem medo. Outra característica que a gente vê em alguns atos também, dos remanescentes, está lá no capítulo 3, versículos de 14 a 17. Louvarão ao Senhor com alegria, serão fortes, conhecerão o amor e a alegria de Deus. O Senhor irá juntar, por isso serão alegres novamente. Serão honrados nos lugares em que antes foram envergonhados, prósperos e respeitados. O dia do Senhor foi um momento de seleção, e o remanescente continuou a ser o povo da aliança. Isso é muito importante. Você tem que ser fiel a Deus. Mas a gente está vendo um ambiente de destruição, um ambiente onde Sofonias profetizava, onde tinha muita maldade, e a gente viu que tem um caminho, né? Nós, sendo fiéis, nós permaneceremos como o povo da aliança deles, e a gente vai ser honrado, a gente vai conhecer o amor, a alegria de Deus. Agora, Sofonias hoje, como que ficaria isso? Vocês concordam que as pessoas não têm enfatizado a justiça e a ira de Deus? Lembra? É muito mais fácil você pregar que Deus é um Deus bonzinho, que Deus perdoa tudo. Vocês concordam que reconhecer que Deus se ira com o pecador traz uma carga de responsabilidade sobre as pessoas, incluindo nós, hoje? É necessário a gente fazer uma reflexão que tem tudo a ver com a mente e coração, né? Eu falei no início da lição, lembra? Concentra-te e examina-te. É necessário saber o motivo e como aplacar essa ira. Como que a gente vai atenuar essa ira? É bem mais fácil e cômodo negá-la. Contudo, isso não vai te ajudar em nada, meu irmão. Ao contrário, trará mais condenação, pois nos afasta de quem é Deus. Você vai se omitir. O que é pior, você vai omitir sabendo a verdade. Concentra-te e examina-te, como eu disse. Buscai o Senhor, buscai a justiça, buscai a mansidão, lograreis esconder-vos no dia da ira do Senhor. Sofonias 2, versículos 1 e versículo 3. Essa é a mensagem de Sofonias para a gente, então. A gente tinha o ponto de partida e agora o ponto de chegada. Quero destacar com vocês 5 pontos. Vamos lá. Vocês têm levado o pecado a sério? Isso é para você responder com você mesmo. Lembre-se, o pecado ofende a Deus. O pecado tem consequências. Se vocês não levam o pecado a sério, vocês não levam Deus a sério. Olha que pesado.
Porém, ainda dá tempo de mudar isso. E a gente viu como fazer. Deixar uma reflexão com vocês. Sofonias considerou o castigo como um agente transformador. Depois do castigo, depois dele, o remanescente foi revelado e vimos a mudança. Das ameaças do começo, a esperança expressa no final da mensagem. Então a gente passou por 3 capítulos de Sofonias e a gente conseguiu enxergar as ameaças, a ira, porém conhecer a mensagem final. Em Jesus, nossa vida muda. De inimigos de Deus, por causa do pecado, somos transformados em filhos de Deus. Nós somos inimigos de Deus. E através de Jesus, nossa vida muda. Por que inimigos? Por causa do pecado. Lembra, o pecado nos afasta de Deus? Porém, através e unicamente através de Jesus Cristo, nós somos transformados em filhos de Deus. Dessa forma, a gente pode se alegrar como o remanescente se alegrou diante do Senhor. Com essas reflexões, a gente encerra a nossa aula de hoje. Quero agradecer demais a participação de vocês. Foi muito importante, é importante. E nos vemos no próximo domingo na Escola Dominical. Agora nós temos os cultos. Gostaria que todos vocês participem dos cultos. Nós podemos nos inscrever para participar de forma presencial. Se você não puder ir por algum motivo presencialmente, vá, assista online. Um bom domingo a todos. Nos vemos na próxima semana. Até mais.